Política, na Jovem Pan. 7h32, não perca essa hora, 7h32, e esse bloco é relacionado à política, e a gente vai conversar com o nosso comentarista político, Piara Boschi, que já está conectado conosco. Piara, bom dia para você, sextou, meu amigo, e com vitória da seleção, hein? Bom dia, uma boa sexta, né? Uma sexta com aquele alívio da estreia bem encaminhada, bem jogada, bem feita. Não fizemos como os vizinhos. Melhor assim, né? Eu confesso pra você que eu tava bem preocupado, hein? Porque olha que a gente tirou sarro dos argentinos, não foi brincadeira, né? Mas passou. Muito bem. Richarlison deu conta. É verdade, que bom. O Piara, pra gente falar um pouquinho então sobre a nossa política, tá havendo uma mobilização, né, para coleta de assinaturas no Congresso a fim de instaurar uma CPI para apurar esses supostos abusos, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que isso e de que forma isso está afetando aqui em Santa Catarina? Essa pedido de CPI feito pelo requerimento do deputado federal Marcel Van Hatten, lá do Rio Grande do Sul, né, do Partido Novo, e ele ganhou muita força, especialmente nas redes sociais, uma cobrança muito forte para que os parlamentares assinem, especialmente a militância ligada ao presidente Jair Bolsonaro, né, os bolsonaristas, né, e a cobrança muito forte. Em Santa Catarina, todos os deputados, quase todos os deputados assinaram, porque 15 dos 16 deputados assinaram a CPI, só não assinou o Pedro Kizai do PT, né, obviamente, mas os demais todos assinaram, e uma pressão tão forte, mas tão forte, que ela chegou até registrei isso no meu site. Tem deputado que nem assumiu ainda e tem que ir para a rede social e explicar, gente, eu não posso assinar ainda. A Júlia Zanata do PL, por exemplo, que é bolsonarista, ninguém contesta o bolsonarismo dela, estava sendo bastante cobrada, que recebeu mais de 1000 mensagens e teve que ir no Twitter fazer uma explicação, eu não assumi ainda, não posso assinar. Teve deputado estadual sendo cobrado e muito cobrado, por que tu não está assinando, por que tu não está na lista? Não, eu sou deputado estadual, apoio, mas não sou eu que tenho que assinar. Mas assim, de Santa Catarina, o pessoal pode ficar tranquilo que só não assinou o deputado do PT, o Pedro Kizai, o resto assinou. Aí do Joinville, o Coronel Armando, o Darcy de Matos, o Rodrigo Coelho, todo mundo assinou. E o Marcel Van Hatten estava anunciando ontem à noite já que conseguiu as assinaturas para protocolar essa CPI. A CPI é uma forma, é um instrumento importante para a futura oposição bolsonarista de manter o questionamento forte em relação às instituições por uma via parlamentar, né? Uma CPI, a gente sabe o peso que uma CPI tem, o estrago que uma CPI pode fazer em termos de manter um tema vivo. O bolsonarismo foi vítima disso, o presidente Jair Bolsonaro foi vítima disso com a CPI da Covid, né? Aquilo lá tinha uma dor e ficava colocando o dedo nessa dor, nessa ferida, e atrapalhou bastante o presidente Bolsonaro aquela CPI, e agora eles vão criar uma CPI para combater e enfrentar especialmente o Alexandre de Moraes, que tem sido um rosto das ações tanto do Supremo quanto do Tribunal Superior Eleitoral, para que os bolsonaristas considerem injustas na condução dessa eleição, né? Essa adesão, né, mostra a força que Santa Catarina tem, né, na questão política também. Piara, mudando um pouquinho de assunto em relação ao cenário, vamos falar do governo de Santa Catarina, Jorginho Melo, governador eleito. Aliás, o governador eleito teve um encontro essa semana com os deputados eleitos do MDB. E aí a pergunta que te faço é o seguinte: isso já é estratégia para a escolha da mesa diretora da Assembleia para 2023? O que isso pode significar na tua avaliação? Sim, todo mundo na política de Santa Catarina só se pensa naquilo. Aquilo é a presidência da Assembleia Legislativa. Tu fala com qualquer... Mais importante até que a formação do secretariado do Jorginho tem sido essa discussão. E o Jorginho Melo procurou a bancada, foi praticamente todo mundo, né? Só federal e estadual, só não foi o Rafael Pezente, lá do Alto Vale, deputado federal eleito, ocupa aquele espaço que atualmente é ocupado pelo deputado federal Rogério Peninha. Os demais estavam lá. E foi um momento de... Todo mundo fala que foi uma boa conversa, que foi tranquilo, não deve haver problemas para o MDB apoiar o Jorginho Melo. Fica a questão da presidência. O Mauro de Nadal é candidato à presidência da Assembleia Legislativa pelo MDB,
por enquanto, mas ainda não conseguiu garantir um crescimento dessa candidatura para fora do MDB. E mesmo o MDB tem gente que não faz tanta questão. Então, muitos ali acreditam que o MDB pode ganhar uma boa secretaria e o Jorginho Mello abrir espaço para compor outro partido na presidência da Assembleia Legislativa. Mas, por enquanto, as conversas estão assim. Acho que o importante é que depois dessa reunião, teve uma reunião da executiva do MDB, e lá o Celso Maldaner anunciou que vai deixar o comando do partido, que ele concorreu a senador esse ano, ficou em 5º lugar, e vai terminar o mandato dele de deputado federal e vai largar a política. Ele disse que vai largar a política, vai se dedicar à iniciativa privada. Ele tem uma empresa bastante relevante no segmento dela, e ele disse que vai largar o partido já. Isso para não acontecer o que aconteceu em 2018, quando o Mauro Mariani foi candidato a governador, era presidente do partido, e o mandato ia até maio, e ele praticamente se ausentou de todas as discussões até maio. Então, o Celso Maldaner vai entregar. E o que vai acontecer, o encaminhamento, tem sido o de toda a executiva renunciar e se formar uma comissão provisória designada pela MDB Nacional. E aí quem assumiria seria Carlos Chiodini, de Jaraguá do Sul, deputado federal reeleito, para conduzir aí essa transição do partido. Chiodini também é um nome cotado para ser secretário do governo do Jorginho. Aliás, o MDB em Santa Catarina ficou numa posição bem desconfortável. Tanto Cobalcini, quanto Chiodini, quanto Pezente são eleitores declarados do Bolsonaro, e o MDB nacional está se aproximando de Lula. Então, pode ser uma situação muito desconfortável. Então não duvido que algum deles aceite, se vier o convite para ser secretário e poder sair lá da confusão lá de Brasília. Vamos aguardar o final de semana, porque na segunda-feira você volta e atualiza tudo pra gente aqui. Piara, boa sexta, grande final de semana, até segunda. Até segunda-feira, Marcos, Fernando, bom final de semana para todos nós. Valeu.